Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Quintessência, o podcast que eleva o seu nível de consciência. Aqui comigo está Renata Costa. Pensem numa marqueteira. Renata é especialista em vendas, sócia hoje da Mactube, que é uma empresa de marketing digital e... Sejam muito bem-vindos, vamos ter muita coisa aí para conversar hoje e desenvolver alguns assuntos. Sim, hoje nós vamos conversar sobre propósito. O que é o propósito, né? E qual que é a importância do propósito na nossa vida? Nós estamos em um momento onde as pessoas elas buscam se desenvolver, né? Emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, mas aí a gente se depara nessa questão de qual que é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui? Então eu te pergunto hoje, Rei, o que você acha na sua mente, na sua visão, como pessoa, né, como uma estudiosa de assuntos sobre desenvolvimento pessoal, o que é o propósito? O propósito de alguém? O propósito ele é o ponto de partida de onde você quer chegar. Algumas pessoas chamam o propósito de sonho. O seu propósito é o que te motiva a acordar todos os dias, né? Por que você acorda cedo? Por que você tem essa motivação para ir trabalhar, para fazer as coisas no dia a dia? Não que você precise ter necessariamente o seu propósito definido, mas quando você tem um propósito, tem uma missão de vida, você começa a traçar alguns caminhos, né, para que você facilite a sua vida, né? Porque quando você não tem um estímulo maior, fica mais difícil você seguir as coisas do dia a dia, né? Fica mais difícil você acordar, fica mais difícil você ter motivação. Por exemplo, qual que é o seu propósito em ir para academia hoje? Se você não tem um propósito para estar lá todos os dias, dificilmente você vai manter essa rotina de estar lá todos os dias, de tentar e de batalhar. Então, por isso é importante você ter muito bem definido aí o seu propósito pessoal, né? É verdade. Eu sinto que as pessoas, elas depositam a sua busca da felicidade em muitos pontos ao longo da vida, né? Inclusive, o propósito hoje é um desses depósitos onde a gente coloca a felicidade que nós achamos que ainda não temos, mas ao encontrar o meu propósito, eu vou encontrar a minha felicidade. E eu percebi ao longo do meu trabalho com as pessoas, né, da minha jornada como ser humano, que nós temos duas fases na vida. Antes do seu desenvolvimento espiritual, você deposita a felicidade no dinheiro, né? Então a gente passa a buscar o dinheiro achando que vai encontrar a felicidade. De repente você se desenvolve espiritualmente e aí você já desapegou do dinheiro de certa forma, não tanto, óbvio, mas você já não está mais no apego, né? Vibrando no apego. E aí você deposita a sua felicidade onde? No propósito. Tipo, naquela busca incessante de eu preciso encontrar alguma coisa que eu ainda não tenho, porque é lá que está a minha felicidade. Mas como você falou agora há pouco, o propósito ele é feito de várias pequenas coisas, né, ao longo da nossa vida. Então nós temos que desmistificar essa busca eterna por algo que talvez a pessoa esteja postergando justamente para não encontrar, né? Concordo. E desmistificar um pouquinho essa questão. Você buscar um propósito vai te fazer migrar por vários campos, né? Porque quando você pensa, qual que é o meu propósito de vida? Você começa a entrar nos campos espirituais, do autoconhecimento. Então, você busca se conhecer mais, você busca conhecer melhor os seus gostos, né? Você busca conhecer um pouco mais a espiritualidade. E eu acho importante a gente... procurar, sim, um propósito, não se apegar verdadeiramente só nisso, mas buscar um propósito, porque essa busca vai te levar para outros caminhos também, né? Principalmente o caminho do desenvolvimento pessoal, porque a gente só passa a procurar se conhecer melhor e saber o que a gente gosta ou não, quando a gente entende qual que é o nosso propósito, né? Quando a gente passa a fazer essa busca pelo nosso propósito, né? Sim. O que eu vejo do propósito? Eu acho que todos nós temos o mesmo propósito aqui nesse plano terrestre, que é a evolução, né? Então, nós estamos aqui para evoluir como ser humano, evoluir o nosso nível de consciência, e aí quando você chega nessa descoberta de, poxa, eu já subi alguns níveis, então já o seu propósito já muda. Antes o seu propósito, assim que chegou, o propósito bruto, era de desenvolvimento da consciência, inclusive se você pensar de outra forma, pode
Pode interferir, que eu adoro esses tipos de debate. Tá. Então, a gente entra com o primeiro propósito coletivo, que é a evolução. E aí, de repente, você chega em um patamar onde você descobriu alguns pontos, evoluiu mentalmente. E aí, esse seu propósito, ele passa a ser também coletivo, de ensinar as pessoas a chegarem até aquele lugar, até aquele nível de consciência. Não importa se nós estamos falando em uma profissão, por exemplo, um dentista, que ele quer ensinar as pessoas como ser um profissional mais reconhecido, ou alguém que quer ensinar os outros a chegarem nesse patamar de consciência, de felicidade. Faz sentido para você? Concordo. Acho que não só pode, como deve mudar ao longo do tempo, né? Significa que nós estamos evoluindo também como seres humanos, né? Então, à medida que nós vamos evoluindo, os nossos propósitos também tendem a mudar. Eles tendem a ir trocando ali um pouquinho o rumo. E quando nós começamos a entender que o nosso propósito não é somente a base do que nós buscamos, mas assim, não tem que ser a base de tudo, a gente começa a entender quais que são os nossos valores, né? Então, quais que são os seus valores? O que você busca hoje como desenvolvimento? Como desenvolvimento. Sim, faz todo sentido. Exatamente. Inclusive, essa mudança, ela faz parte mesmo da nossa vida, porque nós nunca estamos com uma personalidade fixa, né? A gente acha que a nossa personalidade é fixa, mas na verdade ela é transitória. E isso eu percebi ao longo da minha vida. Eu vou mudando de personalidade de acordo com o que eu mudo de consciência. E cada vez que eu me encontro em uma mudança definitiva, vamos dizer assim, eu falo, eita, e agora que o meu estilo já não é mais o mesmo? E agora que eu já não quero mais falar dessa forma, nem estar com essas pessoas? E aí eu penso assim, puxa vida, me desconectei de mim. Qual é o meu propósito? Quem sou eu? Mas na verdade isso faz parte da mudança, né? Por isso que nós temos que tirar da cabeça das pessoas, claro, de acordo com a nossa visão, que esse propósito, ele é passageiro, né? Às vezes a gente passa a vida buscando algo, procurando pelo vício da procura, não é? E nós estamos em constante mudança. Em constante evolução também, né? Então, eu acho não só importante... A princípio, por que é importante você ter um propósito definido? Porque quando você tem uma definição de algo, você traça um caminho. Por exemplo, quando você tem uma viagem marcada para daqui a um mês, você fica com aquela sensação de que, mês que vem eu vou viajar. Então, você vê uma roupa que combina com um boné que você tem, você já guarda para levar para essa viagem. Verdade. Você já vai se preparando, né? E o propósito, ele é importante você ter em mente para que você tenha esse preparo, para que você vá se motive ao longo dos dias, né? Se motive ao longo do caminho. E as pessoas que ainda não encontraram esse propósito, elas esquecem de depositar as suas ações nas coisas que realmente são importantes. Que é ter uma boa alimentação, que é se cuidar, que é cuidar da sua mente, do seu espírito, se desenvolver como ser humano, né? Sim. Porque o propósito, ele é só um ponto para que você chegue onde você quer. Mas se você tivesse que colocar o propósito em poucas palavras, o que você diria que ele é? Em poucas palavras? Sim. Um plano de start, um plano de ação para onde você quer chegar. Uhum. Por exemplo, ele não necessariamente é voltado somente para o financeiro, né? Eu posso querer, o meu propósito pode ser me desenvolver profissionalmente, como ao mesmo tempo o meu propósito pode ser ter uma família bem estruturada, ver meus filhos crescerem bem, não tenho filhos, mas esse pode ser o propósito. Então, cada um tem um propósito pessoal e não necessariamente ele precisa ser ali voltado para o campo financeiro, né? Sim. Mas, entrando no campo financeiro, né, que eu não poderia deixar de falar... Que é um assunto que você adora. Eu não poderia deixar de puxar esse gancho. Qual que é o momento em que o propósito, ele interfere no financeiro? Lembrando que, falando do propósito, algo mais conectado ao espiritual, né, ao amor. Eu acredito que quando você tem uma meta, você tem uma meta calculada, estratégica. Quando você tem um propósito, você tem essa meta calculada estratégica, mas tem amor. Alguma faísquinha de, isso daqui mexe com o meu emocional. Não importa se esse propósito é ter o seu primeiro 1 milhão, por exemplo. Desde que você durma e acorda pensando nisso e fale, caramba, não é só 1 milhão. É tudo que isso representa para mim.
né? Então, eu vejo o propósito dessa forma. Tem pessoas que sentem esse quentinho no coração ao falar de ter uma família, né? Como você falou. Sim, concordo. Que pensam desse lado emocional. Mas aí, qual que seria o vínculo, então, do propósito com o dinheiro? Isso interfere ou não, você acha? Não, eu acho que o propósito, ele tem que estar alinhado com os seus valores. E se dentro dos seus valores, ser uma pessoa bem estruturada e uma pessoa bem resolvida, isso estiver alinhado com os seus valores, não tenho dúvidas que ele vai alavancar aí junto com você, né? Se você me falou ali da questão espiritual, e os evangélicos, por exemplo, né? Eles têm esses valores muito bem definidos, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, pensa nessa frase, amar Deus acima de todas as coisas. Isso é um propósito, né? Isso é um propósito que eles fazem. Inclusive, dentro da igreja, existem propósitos, né? Eu vou fazer uma linha de propósito para que eu consiga isso. Eu vou fazer um propósito com Deus para que eu consiga resolver aquilo. Sim, vou ficar uma semana sem tomar Coca-Cola. É um propósito. É um propósito. E esses propósitos, eles são feitos também no campo espiritual, né? E como também no nosso dia a dia, né? Então, de modo geral, eles acabam se complementando. Sim. Eu acredito, como eu ensino, né, sobre frequência vibracional, acredito muito nisso, que existe um limite financeiro enquanto você não está caminhando pelo propósito. De acordo com a frequência vibracional, que a gente fala muito sobre esse assunto, né? Você só consegue sustentar a energia do dinheiro até um limite X. Daqui para cima, somente por por um porquê muito definido. E quando nós falamos desse porquê, já é um propósito, né? Qual é o seu porquê? Por que você vai ir para academia todos os dias? Por que você vai arrumar 10, 30 minutos para fazer meditação todos os dias? Por quê? Por que você vai passar por esse processo de reprogramação mental que é tão chato, né? Por que você vai ter uma alimentação saudável? Por quê? Por quê? Por quê? Este porquê é um propósito. E chega num nível financeiro que você não consegue ultrapassar se não tiver esse porquê forte. Por quê? Vou responder. Porque o enriquecimento, um nível X financeiro, ele vai exigir muito de você, né? Vai extrair muito de você, às vezes muito mais do que você estava planejando, às vezes muito mais do que você tinha para dar, né? O momento em que você faz mais do que espera. E você só faz esse mais quando tem uma emoção, um sentimento vinculado. A famosa faísquinha que você falou agora há pouco, né? A famosa faísquinha, exatamente. E aí eu volto novamente na mesma questão. É por isso que é importante você definir o seu porquê, o seu sim, o seu né? porquê. Porque quando você define o seu porquê, você também definiu automaticamente o seu propósito, né? Sim. E eu percebo que tem muitas pessoas que têm dificuldade de encontrar o seu propósito. Por que é tão difícil encontrar o seu propósito? Para mim, o propósito pessoal é nada mais do que um sonho, né? Com outras palavras. Então, qual que é o seu sonho hoje? Você sonha em ser um ator renomado? Você sonha em... Enfim, o seu sonho define o seu propósito. Você que estuda bastante sobre as leis de desenvolvimento pessoal, fala um pouquinho... Tenta ajudar as pessoas aí a como definir melhor o propósito pessoal delas. Como traçar um plano aí. Eu sei que o desenvolvimento pessoal é um dos caminhos, né? Mas tem outros fatores também, né? Que ajudam aí nessa definição de propósito. Sim. Vou usar a partir desse momento o seu porquê. Porque a gente já falou muito propósito e às vezes essa palavra, ela pode incomodar um pouco as pessoas. Então, o que nós temos que fazer? Ao invés de você ficar buscando o propósito, porque hoje em dia elas já definiram na mente, a maioria das pessoas, que a minha felicidade está ali, e aí é onde ela fica buscando, sabe aquele caminho dos ratos? A gente vive colocando a nossa felicidade em pontos inalcançáveis, porque isso é mais fácil da gente colocar aquela bagagem ali. Minha felicidade está lá, então eu vou buscar, que quando eu encontrar ali eu vou ser feliz. Aí que eu falei isso no início aqui, né, mas eu vou puxar o gancho. Então, o seu porquê. As pessoas, elas não podem esperar se movimentar quando esse porquê aparecer. Porque, na verdade, o porquê, o reencontro espiritual,
emocional, ele vai vir depois do movimento. Então, nós temos que traçar racionalmente uma meta. Lembra que a meta, ela não tinha um vínculo emocional? A meta estratégica, ela não tem um vínculo emocional, é 100% racional. E nós temos aqui o seu porquê, né, / propósito, que tem um vínculo emocional, uma carga emocional. Quando você começa a se movimentar diante de uma meta específica e estratégica, principalmente quando falamos na vida do empreendedor, aquela sementinha que você plantou, ela vai gerar frutos. Então, o sentimento, ele sempre vai vir depois da ação. E as pessoas, elas vivem esperando o sentimento vir para a ação vir depois. Então, qual que é o meu porquê? A maioria das pessoas. Eu quero ter dinheiro. 99% das pessoas é por esse motivo, né? Sim. Porque elas já sabem que o dinheiro traz liberdade. Inclusive, liberdade de escolha, né? Posso escolher o que eu vou comer pelo que eu quero, não pelo que eu tenho na conta, no banco. Então, geralmente, o porquê das pessoas é... Por que eu vou fazer tudo isso? Para ter uma liberdade financeira. Então, comece a traçar planos para que chegue nesse objetivo de forma racional. Ao longo dessa jornada, você vai se reencontrando, né? Você vai se... ressignificando algumas coisas. Através do movimento. E vai entendendo que quando você vai muito pro racional, as coisas tendem a não ter uma desenvoltura muito boa, né? Tem 2 pontos aí do que você estava me falando, né? O primeiro, ela pode encontrar o seu porquê, vamos colocar como porquê, então, e não como propósito. Ela pode encontrar o seu porquê através aí de uma busca pessoal dela por desenvolvimento, ou ela pode simplesmente estar correndo desse porquê, ela está correndo desse propósito. Então, algumas pessoas acabam fazendo outras atividades e seguindo outros rumos porque elas estão literalmente correndo desses propósitos, né? Quando, na verdade, ele está lá escondidinho e ela está correndo ali por alguma coisa que ela não quer acessar ainda, né? Inclusive, você fala muito sobre isso, né? Sobre você correr ali das coisas para que você não consiga, não tenha que chegar ali nelas. Uma autossabotagem, né? Sem perceber. Sim. As pessoas... elas geralmente colocam essa expectativa em algum lugar. E, na verdade, não tem muito segredo. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa que chegou no ponto de ir procurar o porquê dela, ou o propósito dela, a pessoa que escreveu assim, como encontrar o meu propósito, no YouTube, ou em algum lugar. O propósito é a cerejinha do bolo. Para a pessoa chegar nesse ponto de escrever isso, o que você acha que tem embaixo? Vamos dizer que essa busca no YouTube é a ponta do iceberg, tá? Agora você, Renata, acha que tem o que por baixo aqui? Com certeza. Que ela afeta esse resultado. O que você acha? Já percorreu muita coisa aí, muita água, né? Porque quando a pessoa sequer busca um propósito, sequer busca um porquê, então ela tem muito para desenvolver ainda, né? Ela precisa passar por muita coisa ainda. Então, quando a pessoa já adentrou campos espirituais, ela já adentrou campos profissionais, de desenvolvimento e de autoajuda, quando ela já caminhou por uma série de caminhos, e ela foi voltando lá para o que você me falou no início, e ela voltou lá para aquele ponto de, poxa, já estou aqui, mas qual que é o meu propósito agora, né? Então, aí ela já começa dessa cerejinha do bolo, aí ela já começa a entender qual que é esse propósito, né? E volto mais uma vez a falar do que você falou. Eu acho que não necessariamente o propósito precisa ser a busca pela felicidade, né? A busca por algo intangível, né? Inclusive, eu acredito que dá pra gente ir colocando isso em pequenas fases, né? O propósito, ele pode ser um sonho, pode ser uma coisa intangível, que é maior, tá lá na frente, mas você pode ir dividindo em algumas fatias, né? Para que você consiga ir vendo poucos resultados, e quando você chega até lá, você consiga ter fé em você mesmo. Então, por exemplo, quero ser um profissional muito bem-sucedido na minha área. Então, em vez de eu pensar como ser um profissional bem-sucedido na minha área, deixa eu primeiro pensar no meu propósito como me formar. Depois que eu me formar, deixa eu pensar no meu propósito como construir uma carreira de sucesso, como abrir a minha primeira empresa. Então, acho que se você começa a colocar camadas nesse propósito, você consegue finalmente chegar lá com a cerejinha do bolo. Verdade, isso mesmo, concordo.
complementando, eu acredito que quando a pessoa, ela passa no momento em que ela vai digitar ali, qual o meu propósito, etc., o que eu vejo que tem embaixo? Uma outra visão, mas ainda é complementar, né? A busca pelo propósito é o efeito, né? Qual que é a causa? Uma desconexão de si, diretamente. Boa. Né? Então, o que a pessoa sente dentro do coração dela ao ponto de ir procurar isso na internet ou em algum livro? Poxa, eu preciso me encontrar, preciso me reconectar. Tô fazendo isso não é por amor. Tô fazendo isso pelo dinheiro. Então, tem alguns pontos embaixo, né, dessa estrutura desse iceberg, pontos internos e profundos que resultam no... é o propósito. Então, quando a pessoa ela tá nesse momento da vida, que inclusive é muito importante, é o momento em que você fala, opa, peraí, tem alguma coisa que falta aqui em mim, né? E essa coisa que falta é o quê? É a nossa conexão espiritual, né? É a nossa conexão verdadeira com a nossa consciência. E geralmente a gente fica buscando isso na vida física, né? No trabalho, nos relacionamentos, na academia. Mas, na verdade, onde é que tá? Está na consciência. E é muito difícil as pessoas elas desconectarem da vida física e irem para a consciência. Mas é um momento muito importante, porque lembra que eu falei para vocês que para passar de um nível X financeiro, somente o espiritual, porque é o espírito que cocria, né? Você sabe muito bem disso. E nós só conseguimos nos conectar com esse espírito verdadeiro através do silêncio, através meditação, reconexão consigo da quintessência, que é o momento da onde quintessência. é o momento onde você transmuta para outro lugar, né? Através dessa primeira conexão, você traz de volta o seu estado presente, o seu poder de consciência, e aí sim, essas respostas elas vão começando a aparecer. Mas fala um pouquinho sobre essa consciência. Você entende o que eu digo quando eu falo sobre isso? Você já sentiu a sua consciência? Com certeza. A nossa mente, ela devaga por vários campos, né? Então, é trabalho, é escola, e a gente vive naquela rotina que é uma rotina maçante, né? Você está todo dia fazendo as mesmas coisas, com os mesmas... Principalmente quem trabalha, por exemplo, de carteira assinada, CLT. Então, você tem que todo dia acordar no horário, toma café na mesma xícara, e você vai fazer o mesmo percurso, tá com as mesmas pessoas. Então, a gente se desconecta um pouco de nós, porque a gente está vivendo no meio, né? E aí, trazer a consciência é você silenciar a sua mente, silenciar do barulho que é feito externamente, né? E tentar se conhecer essencialmente falando, né? Tentar ouvir a voz dessa consciência. Porque quando a gente se silencia, essa voz, ela começa a florescer, né? Até para umas coisas que você julgam que são mais simples, mas quando a gente está verdadeiramente conectado com nossa essência, né? Com o nosso inconsciente, as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia vão se desenvolvendo de uma forma muito mais tranquila, vão se desenvolvendo de uma forma muito mais eficaz, Mas como né? você sabe... Estou muito longe do microfone. Mas como você sabe que você acessou a consciência? O que você sentiu? E por que você pode me dizer, Duda, eu sei o que é consciência, eu já senti ela em mim. Por quê? O que você sentiu? Difícil de explicar, hein? Ela tá... Mas assim, sentir a consciência é quando você consegue literalmente se desligar de muitas coisas e ouvir uma vozinha falar internamente dentro de você. Eu gosto muito de escrever, né? Você também gosta de escrever. E eu percebo como eu me conectei comigo mesma e com a minha essência em alguns momentos que eu me desconecto. Por exemplo, eu adoro fazer meditação pela manhã. E depois que eu faço essa meditação, que eu silencio a minha mente, eu consigo literalmente ouvir essa consciência falar comigo. E como que essa consciência fala? Ela me mostra pontos que no barulho externo eu não consigo ouvir. Então, algumas coisas vão ficando muito mais claras quando eu me permito estar ali presente, né? Estar consciente, né? Inclusive, durante o dia, quando eu tô fazendo algumas coisas que dá aquela desconectada, né? Tá no automático, eu sempre tento respirar 3 vezes e me trazer de volta à consciência, né? Eu tô aqui, pro agora, para que as coisas comecem a ficar mais claras. Deu para entender?
Sim, deu para entender. A nossa consciência, quando a Renata fala assim, essa vozinha que fica em mim, que eu ouço, essa voz, o que é, na verdade, essa voz que fala, né? Quando você se ouve, se escuta, nada mais é do que o nosso subconsciente. O nosso subconsciente, ele está vinculado à estrutura do próprio universo, né? E o subconsciente é o seu sistema nervoso. É lá que estão todas as informações que foram captadas ao longo de toda a vida. E nós somos essas informações, né? Acontece que sem filtro. Então, para nos conhecermos, nós temos que voltar para dentro. E acontece que a maioria das pessoas fogem desse momento porque realmente é desconfortável, né? Não seremos hipócritas. Que às vezes você está em um ritmo tão acelerado de trabalho, por exemplo, e você sabe que você tem que meditar. Poxa, você vai desconectar completa. Não é uma sensação assim? Colocou uma pedra aqui em cima desse estado e entrou em outro do nada. E é justamente nesses momentos que nós temos que ir para esse silêncio. Exatamente. Dá aquele colapso, né? Aquele medo de ter largado o externo, né? Eu falo muito sobre se conectar usando a meditação, porque o silêncio, ele é um dos meios para isso, né? Inclusive, aquelas meditações guiadas que elas não têm uma voz, mas elas têm apenas aquele efeito sonoro de fundo. Esse efeito sonoro faz você voltar ali para a sua essência, né? E falando um pouco voltando para o propósito, quando a gente traz esse silêncio interno, quando a gente deixa a consciência falar, fica muito mais claro até quais são os nossos objetivos, né? Fica até mais claro quais que são os nossos propósitos, né? Então, acho que esse daí é um dos caminhos para você achar o seu propósito, né? Silenciar a sua mente, voltar ali pro aqui, pro agora, né? E tentar traçar um caminho aí de onde você deve chegar. Sim. Eu vou falar algo meio... Não sei se é polêmico, se chega a ser polêmico aqui, mas é algo sincero que eu aprendi na minha vida. As pessoas, elas usam, hoje em dia, o desenvolvimento espiritual. Muitas pessoas, não todas, né? Até porque eu me tiro dessa posição, depois de um tempo. Elas usam o desenvolvimento espiritual, a lei da atração e tudo isso, tudo que engloba isso, como muleta. E por que como muleta? Porque você começa a depositar nesses temas, nessa busca, tudo. E eu ainda não tenho isso na minha vida, porque eu ainda não desenvolvi isso aqui. Eu ainda não tenho dinheiro, então ao invés de eu buscar entender sobre dinheiro, sabe o que a pessoa faz? Ela vai lá e faz mais espiritualidade. Entra mais na espiritualidade, entra mais no desenvolvimento espiritual e etc. Lei da atração, e olha que eu ganho dinheiro com isso. Mas eu estou sendo sincera. O que as pessoas elas têm que entender na vida? Aprender a pensar de forma racional, traçar metas definidas e se movimentarem. No meio do percurso, elas vão se encontrando. Elas não precisam e não devem parar tudo, colocar toda a energia nessa busca dela, porque isso não vai acontecer, o efeito Zenão, né? E esse tempo ele vai se alongar demais. Então, as pessoas elas têm que sentar com o caderno, como você falou. É isso mesmo que eu quero? É descobrir o meu propósito? Então vamos lá. Vou pegar meu caderno aqui, porque eu vou fazer isso. Ao invés de ficar pensando, poxa vida, eu não tenho um. E quando eu encontrar... Se eu tivesse chegado lá... Sim, quando eu encontrar, eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. Quando isso acontecer? Não, é o seu propósito que você quer? Então vamos lá. Pega papel e caneta e começa pela pergunta crucial. Vamos ver se você sabe o que está na minha mente. Qual que seria a primeira pergunta? Qual o meu porquê? Boa. Colocaria uma antes dessa. Quem sou eu? Boa. Né? Quem sou eu? E qual o meu porquê? Né? Quem sou eu entra em qual questão aí? Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Quanto eu ganho? Não.
mas uma releitura da sua essência. Uma releitura de o que eu acho de mim, como eu me vejo. Eu fiz isso diversas vezes, em diversas fases diferentes, porque como eu falei, nós vamos mudando de personalidade. Como eu me vejo agora? O que eu me orgulho de mim? O que eu gosto em mim? Meu sorriso? Meu cabelo? A forma que eu dou risada? A amiga que eu sou? O que eu gosto em mim? O que você gosta em você? Né? Fazer essa reconexão. Qual é a forma como eu me vejo? Algo bem profundo, como você disse, a minha essência. Escreve ali, para você se conectar com essa identidade, né? Qual que foi o meu sonho? Pega uma foto sua desde pequena, pequenininha, olha para aquilo e fala, olha, nessa época eu achava que eu seria, sei lá, professora, policial. Por que eu não fui? O que aconteceu que eu mudei dessa decisão? Ah, tá, lembrei. Me falaram que isso daqui não dava tanto dinheiro. E aí, o que eu fiz depois disso? Para onde que eu fui? Aqui eu mudei de ideia. Aqui eu decidi... Entende, Rê? Tipo, fazer um mapa da sua trajetória. Porque quando você define quem você é, você também está definindo os seus valores, né? Exato. E esses valores vão estar linkados exatamente com o seu propósito. Uma vez que você tem definido quem você é e quais são os seus valores, você pode começar a traçar uma rota ali para chegar no seu propósito, né? Que é o seu porquê. Né? O seu Sim. porquê de chegar onde você quer, de alcançar o patamar que você verdadeiramente deseja alcançar, né? Isso. Porque quando você faz essa reconexão com você, você lembra quem você é, o que você está fazendo aqui. E isso traz uma carga emocional, né? E aí vem com a segunda pergunta que você falou. Qual é o meu porquê? Qual que seria esse porquê? O que é que eu durmo e acordo pensando? Se nada fosse impedimento hoje, o que eu viveria? O que eu não poderia morrer sem viver? Pular de paraquedas? Faça uma lista. E eu tô trazendo isso de escrever, porque você falou que escreve. E, nossa, me veio aqui, eu falei, putz, é isso. É o melhor caminho, a escrita, né? Liste todos esses objetivos, né? Para você, então, tira isso da mente de propósito, como eu falei. O que eu não posso deixar de fazer aqui nesse plano, nessa vida, nessa terra? Quero conhecer a neve. Tá, ok, coloca ali. O que eu mais gosto de fazer? O que eu mais gosto de falar nos meus bate-papos com os amigos? No almoço com os amigos? O que eu passo horas conversando, falando? Se eu te ligasse agora, você, telespectador que tá ouvindo, se eu te ligasse agora e falasse, fulano, eu preciso urgente que você venha aqui fazer uma apresentação numa palestra minha, porque a minha convidada especial acabou de faltar. E você tem que se virar e fazer a apresentação de uma palestra. Qual que seria o tema que você faria? Tem que ser o tema assim, putz, isso é o que eu mais domino. Isso é o que eu mais sei fazer, falar. Não importa se é culinária, se é moda, se é maquiagem. Se eu te ligasse... Nossa, foi boa essa, né? Se eu te ligasse e falasse, você tem que escolher um tema. Pronto. Isso você domina. Agora, como transformar isso numa ideia tangível, né? Eu acho que a gente pode fazer uma separação aí. O que você gosta de fazer, o que eu gosto de fazer e o que é possível, né? Então, eu gosto de cozinhar. Mas... não é uma coisa que eu dormiria, acordaria cozinhando. Então, é você colocar ali o que você gosta, o que é bom para você, e ao mesmo tempo ali, ver se isso vai te trazer algo tangível ou se isso vai te trazer algo que vai fazer você chegar lá onde você quer. Mas tangível seria o que para você? Tangível é algo próximo. Algo que está... Algo palpável. Algo palpável, exatamente. Sim, que dê retorno, né? Mas explica um pouco melhor dessa sua visão. Tá. Da agora, que você usou esse exemplo de cozinhar. Como assim? Temos que ver se isso vai ser algo tangível para você. Como assim? Eu gosto de cozinhar. Mas cozinhar não é uma coisa que faria com que eu acordasse todos os dias dormindo, acordando, pensando em sonhar.
em cozinhar. Sim. Assim como tem pessoas que gostam de se exercitar, mas ela não dormiria, acordaria pensando em fazer isso. Então, definir coisas que você gosta como hobbies mesmo, né? Uhum. E trazer isso para você falou da gente falar de uma coisa mais voltar ali pro campo empresarial, né? Isso vai me trazer ideias que vai fazer eu conseguir conquistar alguma coisa no futuro. Esse plano, isso que eu gosto, tá alinhado ali com o que eu vejo, com o que eu me vejo fazendo todos os dias, né? Sim. Porque às vezes você quer ali, de repente, gosta de aprender inglês, mas não é uma coisa que você viveria por isso. Faz todo sentido, inclusive vou me justificar para ver se você acompanha o meu raciocínio e entende o que eu quis dizer. Que, inclusive, esse questionamento deve ter vindo na cabeça do pessoal. Eu falei, escolha sua área de domínio hoje. Porque as pessoas, elas ficam buscando aquilo que ama, né? Se você tivesse que fazer uma palestra hoje com o tema X, qual seria o primeiro tema que vem na sua mente para você falar? Ou seja, eu domino sobre isso. É o que eu mais falo, é o que eu mais sei. O tema que você mais sabe, o tema que você falaria no almoço por horas, é o tema que você mais busca nas suas horas vagas. Faz sentido. Se você busca aquilo ao ponto de você dominar, falar bem, significa não ainda que existe amor, mas que isso, de certa forma, te representa. De todos os assuntos que você poderia falar, você escolheu esse. E cozinhar pode ser o amor, sim, de muitas pessoas, por exemplo. Tem gente que ama a culinária. E eu usei um exemplo, mas quando eu fiz a minha escolha de trabalhar com digital, eu fiz exatamente essa pergunta para mim. O que é que eu estudo quando chego em casa? Quando eu estou com as minhas horas vagas, eu posso pegar um vinho maravilhoso que eu amo, uma pizza, o que eu vou ver? Um filme de romance? Não. Eu vou assistir por prazer algo sobre desenvolvimento pessoal. Se eu estou com a minha amiga, o que a gente conversa? Desenvolvimento pessoal. O tempo todo isso na minha vida. Que se tornou a minha área de domínio. Então você começa a trazer à tona o verdadeiro sentido do seu porquê, né? Isso. O que você mais domina, o que está mais ali no seu... Isso, porque quando você domina algo, ou quando você escolhe racionalmente um ponto, você consegue o quê? Criar pequenas metas para alcançar algum patamar elevado. E as pessoas, lembra que eu falei que elas precisam se movimentar primeiro? Ao invés de esperar que aquele insight incrivelmente chegue? E isso só é possível quando ela olha para a vida dela assim, ó, num papel. De preferência, gente, comprem uma cartolina. A gente testou, fica muito melhor, né? Uma cartolina branca bem grande, para você ir escrevendo ali seus pontos. O que eu mais gosto de falar? O que eu domino? Por quê? Isso vai te fazer chegar a algum lugar. E esse lugar, ele é o início da sua jornada em descoberta ao seu propósito. O ponto A ali, né? O ponto de start. E aí, quando você estiver nesse ponto A, que é o ponto de start, você consegue chegar lá no ponto B, que é uma rota ali que você vai traçar uma definição, um caminho para poder chegar lá, né? E aí a Duda falou sobre trazer um pouquinho desse sentimento, né? Porque é muito fácil a gente falar aqui para os telespectadores que a gente precisa se apegar a um propósito e correr atrás dele, de buscar que é algo que a gente ama, né? Mas trazer também de volta aquela faísquinha que a gente falou lá no início, né? Trazer o porquê da essência, né? Vai fazer com que tudo fique mais fácil, né? Acordar fique mais fácil. Volta àquela reflexão que eu trouxe da viagem, né? Você tem uma viagem programada, então você definiu, você sabe o que você tem para fazer, então você tem aquele desejo, aquele prazer por acordar, poxa, eu vou viajar, deixa eu correr, deixa eu fazer acontecer para que os dias passem logo e eu consiga alcançar, para eu chegar logo no dia da minha viagem. Então, eu acho que trazer esse sentimentozinho também é essencial. Uhum. Mas esse é um tipo de sentimento que você não consegue puxar de forma racional e consciente. Esse é um sentimento que também vem depois. Tipo, você procura ele. Por exemplo, a Maktub.
a empresa de marketing. Quando que veio esse sentimento em você? Olha, essa aqui, para quem não sabe, a Maktub é uma empresa de marketing. Renata, CEO, ela atua com empreendedores digitais, né? E ajuda a levar a marca desses empreendedores digitais para o mundo, né? Quando chegou essa informação, vou abrir isso, vou ajudar as pessoas com marketing, porque eu gosto de marketing. Quando foi que veio a sensação de entusiasmo? Foi depois que você pensou... Eu já respondendo. Fala. Bom, ao longo da minha jornada, né, eu sempre me relacionei com pessoas. Então, eu sempre soube que o meu futuro ele estaria ligado a relacionamentos, de modo geral. Comunicação, relacionamentos, pessoas. E o marketing, ele foi um meio, né? Porque o marketing, ele tá ligado a tudo, né? Não somente a pessoas, a comunicação, mas internet. Ele abre portas ali para vários campos. Então, quando eu tive esse start eu já sabia lá no fundinho, porque no fundinho a gente sabe o que a gente quer. No fundinho a gente tem aquele sentimento que é aquela razãozinha que você falou que a gente acorda todos os dias. E a ideia foi fluindo com o passar do tempo, né? Poxa, eu já estou fazendo marketing, é uma coisa que eu gosto, fui dominando com os tempos. E eu percebi que eu estava dormindo e acordando todos os dias assistindo vídeos relacionados a marketing, estudava, comprava livros sobre vendas e sobre marketing, relacionamento e desenvolvimento de pessoas. E uma coisa foi se atrelando à outra, né? Então, eu fui colocando um ganchozinho ali em cada uma dessas coisinhas e fui unificando tudo. Muito bem. E eu vou complementar. Essa sensação, esse entusiasmo... Eu lembro minha amiga que me conhece mais do que eu mesma. Gente, eu posso falar da Renata melhor do que eu mesma. Esse entusiasmo, ele veio, inclusive eu passo isso para os meus mentorados, quando ela viu a longo prazo o que aquilo poderia se tornar. Então, a Renata, ela é uma pessoa muito ambiciosa, né? E ela não pensou na Maktub, nesse projeto de marketing, no que ela poderia fazer agora. Vou abrir aqui um Instagram, vender para essa pessoa X, essa pessoa Y, para ganhar um dinheirinho para pagar minhas contas. Não. Ela fez todo um projeto na mente dela. Como uma boa virginiana. De onde ela poderia chegar. Qual é o meu limite nisso aqui? Putz, nossa, meu Deus, o meu limite nisso aqui é incalculável. Posso ter filiais, posso ter milhões de seguidores e atender grandes players no mercado e elevar empresas X, Y, Z, fazer lançamentos e não sei o que lá. Então, na mente dela, ela montou uma estrutura master, mira na lua, que no mínimo você acerta nas estrelas. Não, mas isso é certo. Porque nas nuvens. Esse onde eu posso chegar vai te trazer essa sensação de entusiasmo. De acordar e dormir pensando. Então, nós nunca temos que começar algo pensando no... o que eu posso fazer agora? Não. É onde eu posso chegar. Exatamente. Aí você cria uma cordinha, joga lá e se puxa. Porque aquela visão vai te conectar, né? Por isso que eu falei para você de construir uma meta, ok, na sua mente intangível, ela está bem longe, mas ir criando camadas, né, para você ir se descobrindo, né? Poxa, a primeira camada eu desfiz, eu abri o CNPJ. Perfeito. Segunda camada, poxa, acabei de desfazer, estou participando de alguns eventos. Terceira camada tem um grau de... Então, vá se presenteando, perfeito. Né? Tem uma coisa que a gente faz muito que é abrir um vinho, né? Para comemorar as nossas conquistas. E eu te convido a abrir um vinho. Comemore as suas conquistas hoje, as pequenas e as grandes. Porque é a comemoração das pequenas conquistas que vai te trazer o resultado final, a cerejinha do bolo que a Duda comentou lá no início. Sim. Inclusive, quando você comemora as pequenas conquistas, isso, por exemplo, que a Rê falou, vamos então montar a sua vida agora. Vamos pegar a cartolina, aí você vai dividir essas camadas que a Rê falou. Tá, qual que é a minha visão master? Onde antes você passou ali por aquele processo, né?
Quem sou eu? Montou a sua história, né? Sua narrativa de toda a sua história. Aí você veio pro qual é o meu porquê. Esse porquê, vamos mudar esse nome, deixar ele mais didático? O que a gente pode falar? Daqui a pouco a gente volta pra cá. Por enquanto, permaneça meu porquê mesmo. Por que você está aqui assistindo esse podcast? Por que você está estudando sobre desenvolvimento pessoal? Por que você está indo para academia? O que é que você quer na sua vida? O quê? Não importa o que seja, escreva aí. Olha, se hoje dinheiro não fosse problema, se network não fosse problema, é isso aqui que eu queria viver. Beleza. Agora você vai escolher racionalmente o que você domina. Escolha uma área. Só para a pessoa sentir um gostinho de, sabe o quê? Utilidade. Quando a gente não se sente útil, quando a gente não sente que está fazendo nada produtivo, a gente entra num estado de baixa estima, né? Falta de motivação, tesão pela vida, e aí você morre em vida. Concordo. Então, ao longo do caminho, você vai descobrindo o seu porquê, as suas coisas. Escolha ali a área que você mais domina. O que você gosta de falar quando você está numa roda de amigos, que você gosta de estudar? Beleza. Escolheu essa área, então anota aqui. Eu, por exemplo, eu gosto de falar sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Agora você vem aqui embaixo, na cartolina. Qual é o limite onde eu posso chegar? Onde é que eu posso chegar se eu começar a trabalhar com isso aqui? Qual é? Ali você pode usar a sua imaginação, igual a Renata fez. Criou uma estrutura master. Então, você chega com as camadas que a Renata falou. Aqui tem o ponto A, né? E aqui tem o ponto B, que é onde eu quero estar. E aí vem as camadinhas que você acabou de falar, que são... as pequenas conquistas. Isso. Pequenas metas, das quais, ao cumpri-las, o telespectador, você, aluno, pessoa, pode chegar naquele objetivo de forma rápida. Por exemplo, um quebra-cabeça, né? Você vai montar um quebra-cabeça, não tô falando desses quebra-cabeça de 4, tá? 4 peças. Aquele quebra-cabeça bem complexo mesmo, que você vai montando 1000 peças. Você só montou 100, mas você tá vendo o rostinho montado da pessoa, você já fica, meu Deus, eu consegui chegar aqui. E aí é isso que vai te motivar a continuar tentando, a continuar acordando motivado todos os dias, né? Para que você consiga realizar aquilo que você almeja lá na frente. Sim. Então, é sobre isso que a gente está trazendo, né? De você comemorar as pequenas conquistas, né? Então, vamos fazer um resumo aqui. Primeiro, se conhecer, né? Sim, é esse processo que a gente acabou de falar, né? Exatamente. Agora, não sei se você lembra, uma vez nós estávamos montando o nosso quadro dos sonhos, e aí, que inclusive a gente já realizou algumas coisas que estão lá, né? E aí eu te perguntei, ou você me perguntou, não sei, falamos assim, e quando você alcança tudo? E se a gente alcançasse tudo que tá aqui? Tudo. Tipo, do dia pra noite, assim. Tá, não do dia pra noite, mas em algum momento. E aí? O que a gente ia querer? Porque no nosso quadro dos sonhos, tava lá, né? Coisas bem tangíveis, né? Nada modesto. Nada modesto. Mas foi o que nós falamos, né? Pensa na meta master, porque isso vai te dar entusiasmo pra chegar lá. E aí, nós nos olhamos e falamos, tá, e quando a gente conquistar tudo que tem aqui, o que a gente vai querer? Qual é o nível? Tipo, o que vai pensar? E aí, nesse caso, onde que entraria o porquê, o propósito aí? O que você acha? Uau! Nesse nível, quando você já tem absolutamente tudo. Tudo. Você já pode comprar tudo, você já... Tudo. A sensação de propósito cumprido, né? Tá, acabamos o podcast, beleza, é isso. Mas aí você pode, como eu te falei, a gente pode reestruturar esse propósito, né? Esse porquê, ele tem que se moldando, né? Então, quando você conquista esse porquê, quando você chega no patamar de eu já estou aqui, você já vai ter outros propósitos em mente definido, né? Então, isso vai mudando ao longo do tempo. Não pense que ali é o fim de tudo, né? A gente vai construir mais coisas. É que eu e a Duda, a gente é um pouco fora da curva. O nosso porquê é muito alto, mas você pode ficar tranquilo que isso aí vai, e ao longo do tempo vai surgindo novos porquês aí. Perfeito. Então, eu vou deixar de reflexão e vamos deixar para o pessoal comentar sobre isso, porque é uma resposta que eu ainda não tenho, e olha que é difícil não ter respostas, como vocês viram aqui. Tem resposta para tudo. Pra tudo, né?
o que você acha que a pessoa sente a partir desse momento, nós aqui que estamos falando da espiritualidade, do propósito, quando você já tem tudo, absolutamente tudo. Você já pode comprar tudo. E agora, a partir desse momento, o que você pensa? O que você espera? O que você planeja? Qual é o seu propósito a partir daí? Né? Qual que é o seu porquê? Sim. Então, nós ficamos por aqui hoje. Acho que nós conseguimos conversar bastante sobre esse assunto, entregar um pouquinho dessa mensagem para o pessoal. E eu convido vocês a ficarem aqui com a gente. No próximo tema, nós vamos trazer mais assuntos relacionados ao desenvolvimento humano, de uma forma bem objetiva, clara e didática, aqui como nós falamos, né, Rê? Sempre conversando, esse é o nosso primeiro podcast. Então, é o primeiro, mas é o primeiro de muitos. E espero que tenham gostado, tragam suas dúvidas. E no próximo a gente vai trazer assuntos relacionados exatamente ao que vocês estão buscando. Sim. Eu e a Renata, nós somos amigas, né? Sócias também, temos negócios juntos. E nós sempre conversamos sobre assuntos diversos, né? Desenvolvimento, espiritualidade. E nós percebemos que ao longo dessas conversas, nós chegamos em pontos muito profundos e que esses pontos, essa troca de informação, poderia ser muito útil para as pessoas. E como vocês sempre me pedem no podcast, ou no Instagram, a respeito disso, aqui está. Então tá bom, maravilhosos? Estamos nós. Muito nós obrigada. Nos vemos. Obrigada, Rê. Até a próxima. Obrigada. Essa é uma vez que você fala, obrigada, Dona. Tchau, gente. Obrigada, Dona. Até a próxima. Tchau, tchau.